Olá, olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do nosso podcast, esse programa chamado Linha de Frente, Ponto de Virada. Esse programa ele foi idealizado num momento muito especial para as nossas empresas, para o Grupo Roma BC, porque neste ano de 2025 completamos então 15 anos de existência e como uma forma de trabalhar e trazer aqui os cases de sucesso do escritório, as empresas que conhecemos nessa jornada e que de fato são uma inspiração para todos vocês, nós estamos com mais essa edição especial, trazendo então desses clientes, desses parceiros e desses amigos um ponto de virada, ou seja, aquele momento chave, aquela decisão estratégica, aquela mudança de vida ou o que de fato impactou o negócio e fez com que ele virasse o jogo, né? E é por isso que hoje aqui a gente tem um convidado que foi especialmente escolhido dentro da nossa base para trazer a sua história, que inspira todos nós. E quem vai apresentar ele é o meu parceiro de programa, o meu parceiro de jornada, o meu sócio Lauri Bank, que também é host desse programa, né, Lauri? E o Lauri vai também falar um pouquinho dele e aproveitar para interagir também. Aproveitem o programa, lembrem-se de curtir esse vídeo, também comentar e compartilhar com os demais empreendedores. Lauri, conta para o pessoal aqui quem é essa pessoa que a gente escolheu para estar aqui hoje conosco. É um cliente muito especial que a gente tem aí conosco, de longa jornada já, que já teve vários desafios na sua vida, né? É um empresário, já foi vereador, já teve morando fora do Rio Grande do Sul, agora voltou para cá, está coordenando a sua empresa, as suas empresas, né? Então, o nosso convidado especial hoje é o Carlos Roberto Fleck, mais conhecido como Carlinhos, né, Carlinhos? Isso. Então, é muito bom te ter aqui junto com a gente, dizer que a tua empresa, ela inspira a nossa empresa também, né? Então, esse convite é justamente porque tu pode trazer experiências boas para os outros empresários, para as pessoas no geral. Carlinhos, fala um pouco para nós aí, para o pessoal te conhecer agora, um pouquinho, o Lauri fez uma introdução, mas conta pra gente quem é o Carlinhos lá na fila do pão, né, no dia a dia, e fala um pouquinho das tuas empresas, do que elas fazem. Então vamos lá. Primeiro, gostaria de agradecer por esse momento muito especial, comemoração há 15 anos, né? Como falamos antes, a Autoelétrica Fleck, que é o início da nossa história, completou em setembro 31 anos. Que beleza. E já são 15 anos que temos junto com a Roma parceria, né? E uma parceria de sucesso, né? Porque a Roma é o nosso porto seguro quando existem as dúvidas. Porque hoje as questões tributárias, essas coisas todas que estão ligadas à atividade de vocês, elas vão mudando e sempre existe um medo da gente fazer algo não com a intenção de burlar alguma coisa, mas fazer de forma equivocada. E o Lauri e a equipe da Roma sempre é o nosso suporte. Posso fazer, como devo fazer certo. Então, queria agradecer, porque com certeza a gente está aqui, está de pé, está tudo certinho, porque a Roma é a nossa grande parceira e Obrigada. O nosso porto seguro para essas dúvidas. Bom, a Carlinhos Fleck, nós somos a família Fleck, meu pai, seu Bertoldo Fleck, um senhor que nasceu em Rolante, 89 anos tem meu pai, está vivo, está bem vivo, dirige ainda o carro, faz as coisas, minha mãe também é viva. A nossa atividade ela começa há 31 anos atrás, comigo com meu irmão, César, não é do meu pai pai trabalhava fora na época, e a gente começou, na realidade o meu irmão, Rosane, eu te falei antes, meu irmão, ele aos 13 anos, o meu pai queria que ele fosse trabalhar, que era o hábito na época, né, das crianças começar muito cedo a trabalhar. O meu irmão queria trabalhar em oficina mecânica. Com 13 anos já ele começou. Com 13 anos, sim. O César começou com 13 anos. E ele queria trabalhar numa oficina mecânica. Só que ninguém deu vaga para ele. Daí o pai falou com o seu Sadi da Autoelétrica Faller lá na Charlau. E o seu Sadi disse, não, traz ele aí, eu ajudo, ele pode ficar aí e tal. E com 13 anos ele começou, trabalhou 11 anos ali. Depois de 11 anos ele foi convidado pelo grupo Irmãos Off do Portão, se ele não queria abrir uma oficina lá em Osório. Ele ficou lá no posto de gasolina que era dos Irmãos Off durante 5 anos. E lá ele ficou doente por conta dos gases emitidos junto ao posto. Ele morava num apartamento dentro do posto. E 5 anos depois ele retorna para São Leopoldo,
doente, fazendo tratamento, e eu disse, mano, vamos começar uma oficina juntos? E na época eu brinco que eu tirei a gravata para botar a mão na graxa. Então eu, com certeza, talvez não esteja falando é mentira, né? Eu disse para a Rosane antes que quando eu abri a autoelétrica com meu irmão, eu entendia de carro talvez o que a Rosane entende. Nada, ou seja, nada. Coisa alguma. Eu não sabia que nada. Se sente e dirige, é isso que nada. Eu não sabia que caminhão tinha 2 baterias, não sabia nem o que era positivo e negativo num carro. E a gente foi aprendendo ali. Então, eu trouxe um pouco a experiência que eu trabalhei na administração das borrachas Tipler na época, foi para mim uma escola muito importante. E então eu trouxe práticas de gestão, de administração que aprendi lá, e o César entrou com a parte técnica. Então, basicamente assim iniciou a Autoelétrica Fleck. Começamos aonde meu pai morava, na Thomas Edison, na Charlau, na avenida. O pai cedeu uma parte do terreno e nós construímos ali um prédio bem pequeno. Eu lembro que tinha 6,80 de frente por 5 de fundos. Primeira compra, eu peguei minha indenização da empresa, o César na época não tinha mais muita condição financeira, porque estava fazendo tratamento de saúde, e a primeira compra que a gente foi fazer de material em Porto Alegre, para a gente poder abrir a oficina, a gente foi fazer uma compra equivalente, eu acho que hoje uns 5 mil reais, nós não tínhamos dinheiro mais para comprar peça, compramos aquilo ali e abrimos a oficina, e a partir daquilo ali começa a nossa história, né? Começa a nossa história que agora completo 31 anos, começamos na Avenida Thomas Edison, e depois fomos em 2010 para 2011, fomos para os nossos prédios novos, né? Prédios maiores, porque a gente presta serviço para transportadora, e a gente precisa de um espaço maior, e ali onde a gente estava, o nosso espaço era pequeno, a gente tinha dificuldade de fazer atividades em caminhões, por exemplo, dia de chuva. Às vezes a gente tinha que trabalhar na chuva mesmo, fazer o que tinha que fazer. Por causa do espaço físico. Por causa do espaço físico. E lá na sede nova hoje a gente pode botar 3 caminhões, se a gente quiser 4 caminhões para dentro do prédio. Mais ou menos isso é o nosso início. E se a gente vai falar de empreender no Brasil, né? Acho que muita gente aí que está ouvindo deve se identificar com essa tua história, né? Sim. Porque ou a gente empreende por necessidade, que é a grande maioria, né? Precisa pagar as contas, precisa manter a família, né? Ou a gente empreende achando que vai ficar milionário em 2 dias, né? Exato. Que também é um desafio bem grandioso e a maioria não consegue, né? E essa parte da solidez financeira e desse cuidado com o dinheiro, eu acho que é algo que tu traz assim muito forte, porque a gente escuta muito isso dentro do escritório, né? O teu zelo, essa parte da administração. E no teu setor, de fato, assim, não é comum, né? A gente percebe que esse setor mais voltado à autopeça, mecânica, voltado à parte mais ligado ao processo dos vídeos, as próprias revendas de carro, a gente vê bastante descontrole financeiro, desorganização, né? Essa bagunça. E quando a empresa já nasce com essa consciência, e com o olhar da gestão, é tão bonito, porque a gente percebe que é esse mindset, essa mentalidade que ajuda a empresa também a ir mais rápido, né? Crescer, se estruturar, ter patrimônio, né? Sim. Porque o serviço, de fato, a gente fazer bem, né? Na prestação de serviço é o mínimo, né? Hoje em dia o cliente quer o bem feito de qualquer jeito, né? Pagando o menor preço possível, né? Exato. Então acho que isso é bem, bem bacana, assim, que tu tem parabéns, né? Por esse início desafiador, né? Eu acho que o grande diferencial é justamente que o Carlinhos traz com ele uma bagagem administrativa e tem um irmão que é a parte técnica, né? Sim. A gente vê muitas empresas que nascem somente com a parte técnica, né? Ou só vendem, né? Então, existe essa carência da parte administrativa, né? E eu acho que isso vem bem forte na empresa de vocês, né? Essa importância que tem a parte administrativa, né? 31 anos já é uma história, né? Se a gente for ver no Brasil, as expectativas das empresas são baixíssimas, né? Então, 31 anos... Lauri, se a gente for pensar, é um absurdo. Possivelmente a gente tem... Com certeza teremos jovens ouvindo, jovens empresários. Imagina, eu passei por um período que nós iniciamos, não tinha nada de informática, nada, nem celular tinha. Imagina, não tinha celular há 30 anos atrás. E nós passamos por um período em que a inflação no nosso país chegou a 70%, 80%. Eu lembro que
Hoje, se fosse hoje, tu tá na tela do computador, os preços, todos eles, online, fácil né? de analisar a concorrência. Fácil de olhar, o meu fornecedor mudou o preço, eu vou ali e olho instantaneamente, né? Na época, não. Então, vocês imaginem as tabelas Bosch, por exemplo, lá, né? Que a gente usava muitas peças deles. Essas peças, elas vinham com tabelas, por exemplo, se um produto custava R$10, eles nos forneciam uma tabela onde esse preço era R$100 a peça. Era R$100. Daí, no início do mês, eles dizem, primeira semana, agora nós vamos trabalhar com desconto de 90%. Então, sobre aquele valor, a gente aplicava um desconto de 90%, eu sabia o preço de custo. Na semana seguinte, já caía para 80%, 85%. E assim ia caindo os preços, porque senão eles teriam que trocar as tabelas todas as semanas, quase que todos os dias. Então, a gente conviver o RV, né? Que era, né? Isso, Que a taxa referencial a taxa da referencial, mudança do real, que né? foi nesse período que a economia brasileira deu uma guinada e estabilizou. A gente começou a viver um momento novo, mas também foi difícil. Porque a gente vendia numa condição, era outra, fazer uma conversão é uma loucura. Então, essas experiências, assim, quantas crises em 30 anos nós passamos na economia brasileira, né? E a gente conseguiu isso por uma questão de austeridade. Eu acho porque a gente decidiu investir em nosso negócio e não investir em ter coisas para a gente aprender, eu quero ter um carrão novo, baixo. Não, a gente nunca pensou, a gente investiu no nosso negócio. Hoje, graças a Deus, a gente tem um prédio nosso, temos uma estrutura que, se eu hoje tivesse que pagar aluguel do prédio onde eu estou, porque é muito grande, eu acho que eu não conseguiria, né? Então, durante 7 anos, a gente ficou pagando os terrenos, pagando terreno. Daí depois, a gente, ao longo de 5 anos, a gente pagou pré-moldado. E depois de fazer esses investimentos de quase 10 anos, daí a gente disse, agora nós queremos que vocês construam para nós, está pago o terreno, está pago o pré-moldado, e nós temos uma economia capaz de fazer os acabamentos internos e dar início a empresa nesse lugar. Então, isso é fruto realmente de uma decisão de investir no nosso negócio e ter uma vida muito austera, né? Muito controlada realmente. O uso do dinheiro, ele tem a ver com essa questão do tempo, né? Sempre que a gente fala em investimento, crescimento, expansão, lucratividade, tem a ver com tempo. E muitas vezes os empresários mais jovens, eles não têm essa maturidade, né? Essa coisa de saber esperar o tempo certo das coisas, né? O negócio tem tempo certo para tudo, tem o tempo de investir, tem o tempo de guardar, tem o tempo de trabalhar mais, né? De meter a mão na graxa, como tu disse. Como é que é? Botar a mão na graxa e guardar a gravata, né? Exato. Então, são escolhas que a gente vai fazendo, e torrar dinheiro antes do tempo também é uma escolha. Sim. Né? E guardar é uma escolha, gastar menos é uma escolha. E essas escolhas que vão deixando a gente, às vezes, mais forte, né? E ter a noção em administração, entender um pouquinho de gestão, ajuda nisso. Porque se a gente não sabe quando investir, como investir, de que forma investir, a gente acaba, às vezes, flutuando, né? E perdendo muito dinheiro, porque é muito comum o pessoal colocar a culpa no mercado, né? Colocar a culpa no cliente e não olhar para isso. Né? Então, acho que isso mostra a maturidade que vocês têm e a solidez, né? Uma empresa sólida, ela tem a sua fase jovem, que é, se tu não tem capital de terceiros para investir, se tu não busca fora, tu tem que investir o trabalho, né? Para dizer a verdade, Rosane, em 31 anos, a gente só pegou 2 vezes dinheiro emprestado. Uma dessas vezes foi na pandemia. Pegamos um pouco também, era um valor insignificante, mas a gente precisava naquele momento, porque provavelmente com uma taxa atraente de a loja foi fechada, a gente tinha compromisso, muitos de nossos clientes deixaram de pagar e os nossos compromissos estavam abertos. E agora, no período pós-enchente, né, a nossa oficina teve 3 metros de água. 3,10 metros entrou dentro. Então, a parte de baixo, tudo que nós tínhamos na parte de baixo, nós perdemos tudo, porque, na realidade, nós nunca imaginamos que a água chegasse. A gente tirou algumas coisas e botamos em cima das mesas, assim, porque a água vai bater, né? Vai tapar. Talvez a gente não pensava que subiria 3 metros. Então, tudo que a gente tinha de baixo, a gente perdeu tudo. Então, daí o governo lançou o Pronamp Solidário, a gente buscou parte desse recurso para a gente reconstruir, fazer as coisas todas.
porque a gente, inclusive, nunca foi. Talvez, às vezes, até um erro, né? Porque, às vezes, tu encontra um dinheiro barato no mercado e tu pode investir para modernizar, melhorar a eficiência do teu trabalho, entendeu? Né? Ele depois retorna, né? Com um equipamento de melhor qualidade e tal, mas até esse ponto a gente trabalha um pouco, uma forma um pouco conservadora de manter, né? O negócio usando o nosso dinheiro sempre, a nossa economia, a nossa poupança, os recursos que estão ao alcance dos nossos pés. Mas os 2 períodos mais difíceis que nós vivemos ligados à gestão financeira foi pós-pandemia e pós-enchentes. Mas estamos bem, tudo 10 agora, tocando a vida para frente. Isso tem a ver com a reserva de emergência, né? Porque as empresas, às vezes, elas não se preparam para as crises, né? E a pessoa diz, antigamente o pessoal falava muito, antes da pandemia, não vai acontecer crise capaz, né? Apesar do Brasil ter cada vez mais, a gente tem impactos econômicos grandes, aí tu passou por vários, né? Mesmo trouxe. Muitas empresas não constituem reserva de emergência, não conseguem guardar para o risco, ingessam todo o capital quando tem, né? E a gente não pode desconsiderar esse fato de que as nossas empresas são suscetíveis a risco, né? E que o risco está aí, a nossa legislação tributária, a nossa legislação trabalhista, né? O próprio ambiente dos negócios, a competitividade, tudo isso traz risco para o negócio. Sim. A gente, se eu for olhar os valores que a gente arrecada de tributos todos os meses, nos assusta até certo ponto. Porque se eu olho pelo faturamento bruto, uma X proporção. Mas usar um exemplo, assim, só para arredondar, né? Se eu vendo para 50 mil reais, dos 50 mil, no mínimo 25 eu vou ter que pagar os meus fornecedores, né? Depois tem mais o salário dos funcionários, então o que nos sobra no final é um percentual pequeno. O governo é teu sócio aí, né? É meu sócio, ele nem sempre comparece à minha atividade, né? Ele não está lá, né? Ele nunca vem, né? Ele não é um investidor nesse caso. Ele é um sócio virtual, né? É um sócio virtual, então nos assusta, né? Valeria um momento novo no nosso país, não sei se um dia vai acontecer, o pequeno, que é o que alavanca a economia no nosso país, né? A base econômica, a matriz produtiva do nosso país, ela está baseada no pequeno, não é no grande. E é muito difícil, vou te dizer, a gente manter. Eu acho que poderia hoje investir mais no nosso negócio, ampliar setores, se a gente tivesse condições de ter mais capital para investimento, mas a gente é sangrado, né, pela carga tributária. É o dia a dia de vocês, né? Faz parte do dia a dia de vocês. A gente sofre os reflexos disso. Mas não é por isso que a gente vai deixar de acreditar no nosso país, acreditar no nosso negócio, investir nele, né? E essa parte dos impostos aí, ela hoje antes do Lauri entrar no aspecto tributário, que ele gosta bem mais do que eu gosto da parte de trabalhar o lucro, né? Mas hoje no nosso país, os pequenos negócios, eles são responsáveis por 80% dos postos de trabalho, né? Então, isso já mostra que nós temos um país com um PIB crescente em função da prestação de serviço. Então, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma reforma vindo que vai onerar a prestação de serviço, né, Lauri? Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente como empresário desanima, né? Nós trabalhamos com impostos justamente porque a gente entende que não tem como uma empresa cuidar da sua gestão sem conhecer os impostos. Porque se ela não conhece os tributos que ela paga, ela também não consegue formar o preço. Esse é o grande ponto, né? Que a gente consiga ter diferenciais para trabalhar o nosso preço, conseguindo pagar o imposto certo, né? E levando essa conta também na cadeia. Porque se o empresário opta por sonegar demais, se ele opta por estar num contexto de informalidade, ele não vai conseguir crescer, porque o cliente vai se acostumar a pagar bem menos, recebendo um serviço menos qualificado também, pagando um imposto menor, mas a que custo, né? Então, o custo tributário ele existe. E as empresas precisam se adaptar e se preparar para ele. Claro, dentro da legislação, a nossa especialidade é buscar formas legais, através do planejamento, para que a empresa consiga performar melhor, né? E aí que vem, mas de fato não é justo. Se a gente concorda com as alíquotas, não. Se a gente gosta que o cliente pague imposto, muito menos. O que a gente quer é que eles cresçam sólidos, né? E não tem 2 coisas no Brasil que não tem como a gente fazer gestão numa empresa sem entender.
A primeira é tributos, né? Na verdade são 3, né? Tributos, famílias, porque nós temos 90% das empresas familiares, então o empresário que não entende de família não entende de negócio, né? O teu cliente tem família, teu fornecedor tem família, a tua empresa é familiar. Então a gente acaba tendo muito cuidado com as famílias, e o terceiro é pessoas, né? Cada vez está mais difícil mão de obras, cada 10 empresários que a gente fala, 9 reclamam de não ter pessoas, né? Hoje o desafio da minha empresa, o maior desafio dela hoje não é o desafio nem tributário, nem financeiro, nada, é pessoas. A mão de obra, a prestação de serviço, a mão de obra qualificada para o nosso setor, porque o eletricista, um bom eletricista, que há 15 anos atrás tinham diversos pais, como meu pai fez com meu irmão, há 40 e poucos anos atrás, e com 13 anos levou ele para um lugar e meu irmão começou a aprender. Até 15 anos atrás, mais ou menos, a gente recebia também a visita de vários pais, clientes da casa, que vinham, Carlinhos, eu tenho meu menino lá, o guri tem 16 anos, tu sabe a origem da gente, não abre um espaçozinho para ele aprender, e a gente tinha o hábito de receber estagiários, preparar eles, e eles se tornavam grandes profissionais, muito bons. Então a gente trabalhava o conhecimento, ensinava valores, ensinava princípios, dava técnica para ele, e todos sempre se tornaram grandes profissionais. Hoje, eu vou te falar que eu posso te assegurar que 2024 está terminando, nenhum pai veio pedir. Asseguro para vocês, nenhum pai veio perguntar, eu tenho um menino de 16, 17, 18 anos, tu ensina ele, dá uma profissão, orienta ele, asseguro, nenhum. Às vezes a gente bota anúncio para pedir profissionais e tal, não vem nenhum, não vem, não temos. E essa é uma distorção grande, porque às vezes tu ensina alguém, quando ele começa a ficar bom, ele pega, vou usar uma expressão do nosso dia a dia, ele pega um alicate, uma chave de fenda e uma chave de boca e abre uma oficina para ele. E muitos desses sequer são registrados. Daí ele não tem carga tributária, não paga tributos, não paga contribuição previdenciária, não paga nada, e com ele eu vou disputar o mercado. Daí eu invisto. Torna uma concorrência desleal. Muito desleal, bem difícil da gente. Então eu tenho falta e ainda disputo o mercado com alguém que não está no pé. A gente tem licença ambiental para funcionar, então eu preciso pagar o cara que faz a assessoria. Então para tudo tu tem uma despesa elevada, mas graças a Deus, a gente agradece, né? Deus tem sido muito generoso com a gente. Não sei como vocês encaram, mas tem quase todos, mas muitos que trabalham na área de mentoria, né? Vocês fazem possivelmente essa área também. Quase todos os mentores, eles trabalham em cima de um equilíbrio do empresário, de quem faz a gestão, que ele tem um equilíbrio físico, ele tem uma vida saudável, que ele cuide dele, porque ele precisa estar saudável para enfrentar o dia a dia dele, né? Ele precisa ter um equilíbrio emocional, ele precisa ter cabeça para encarar. Só o cara que tem equilíbrio emocional consegue encarar uma sociedade na qual a gente está inserido, exatamente, né? Com essas cargas tributárias, com as loucuras da política, economia, tudo mais, né? Impeachment toda semana, entendeu? Para tudo. Fogo no parquinho. Tudo, sabe? Então, o cara precisa estar fisicamente bem estruturado, ele precisa estar emocionalmente também bem estruturado, e ele precisa estar espiritualmente também. Então, nós, na nossa casa, nossa família, os meus irmãos, nós nos orientamos por estar fazendo um serviço correto, porque nós servimos a Deus também. Eu venho de uma família evangélica, minha mãe nos ensinou princípios, né, valores, que a gente tem que ter uma vida íntegra, que a gente precisa ser correto e justo. Então, essas são as orientações. Então, eu creio que, além do nosso esforço, de tudo que a gente tem feito para manter o nosso negócio, nós também temos a proteção de Deus, né? Deus tem nos guardado, tem nos cuidado, tem nos aberto as portas e às vezes fechado as portas. Porque às vezes a gente não entende, fechou uma porta, mas talvez eu gostaria de abrir, mas Deus não queria que eu acessasse aquela porta, ele fechou para mim, e depois eu acabo enxergando, que bom que isso aconteceu. Então,
um empresário bem-sucedido, ele precisa estar fisicamente bem cuidado, precisa estar um equilíbrio emocional, precisa ter uma rotina espiritual, ele precisa buscar Deus, entender que existe um Deus sobre as coisas que está movendo a mão dele. E esses dias eu não lembro, a minha filha foi agora participar esse final de semana num encontro com um palestrante que trabalha o tema da mentoria, é pai da sócia da Gabi, na empresa que ela tem lá na escola. E ele começou e ele trabalhou a apresentação dele sobre esses 3 aspectos. Ele disse, um bom empresário precisa ter a consciência que ele precisa guardar a saúde dele. Ele precisa ter condições de encarar a rotina pesada que é hoje ser empresário no Brasil. Ele precisa ter um equilíbrio emocional para suportar as adversidades e a gestão do dia a dia. E por último lugar, ele precisa ter uma relação com Deus, que é Deus que nos dá a condição para tudo isso. Então, na minha casa e na nossa empresa, eu acho que essas são os diferenciais que nos mantêm fortes até hoje para suportar tudo. Eu acho que isso é importante. Que legal, trazer o Carlinhos aqui é uma aula, né? A gente aprende um monte, né? Então, muito obrigado, Carlinhos, por todo esse teu ensinamento. Mas assim, quero avançar um outro conceito contigo, que é a questão da sucessão também, né? Eu sei que vocês já pensaram a sucessão, né? Porque tu tem teus irmãos, tem toda a família. Sim. Como que vocês têm se preparado nesse sentido? Bom, a nossa loja começou comigo, com o César, com o meu irmão mais velho. O César, então, tinha experiência técnica, né? E eu vim com um pouquinho mais a questão da gestão, da administração. Quando nós já tínhamos o quê? Eu acho que uns 10 anos de empresa, 12 anos de empresa, o meu irmão mais novo, Jonas, ele tem 15 anos mais novo do que eu. É brincadeirinha, tá? Mas a mãe não aguentava mais o guri em casa, ele vai lá pra oficina, lá faz alguma coisa. E ele começou aqui, eu acho que uns 12, 13 anos, 14, já começou a frequentar a oficina, começou a trabalhar. Agora, no período da pandemia, o meu irmão era grupo de risco, então a gente achou por bem deixar ele em casa, e o César já estava aposentado. Sim. E daí acabou gostando, não veio mais trabalhar na oficina, agora se desligou completamente, e eu voltei em 2020, eu voltei de Santa Catarina, e junto com o Jonas a gente está tocando a oficina. A gente enxerga um pouquinho a sucessão nossa, porque se eu for olhar de sucessão, nós temos o Vicente na minha casa, né? O meu filho mais novo tem 6 anos, né? Há um vácuo aí no meio. Ai. Pobrezinho. Né? Responsabilidade. Exato. Mas o Jonas hoje está maduro, cresceu, amadureceu demais, ele consegue trabalhar um pouco a gestão, ele trabalha a parte técnica, ele consegue entrar nessa área bem legal. Mas eu não sei agora no futuro à frente. Tem um bom suporte na frente. Tem sim. Uhum. Isso que é importante, né? Porque se tu prepara alguém, né? Tu tem que estar junto com a pessoa, né? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez pela orientação que a gente tem de berço, né? Uma orientação cristã e tal. Essa semana o meu irmão disse pra mim, né? Ele me chama de mano, né? Ô, mano, acho que a gente é diferente mesmo, né? Porque ele comentou de uma empresa, de um amigo nosso, que os caras estão em guerra, estão lá, porque um quer sacanear o outro mais do que o outro, entendeu? Um lance desse tipo. E nós vivemos um momento diferente. Nunca, em 31 anos, eu peguei um papel e disse pro meu irmão, César, mano, tu pegou, olha só o que tu pegou de dinheiro aqui da oficina. O meu irmão questionou uma vez, nunca, em 31 anos, em 31 anos, nós nunca fizemos isso. Nós soubemos sempre respeitar o que estava determinado e nunca ninguém precisou fiscalizar um ou outro se alguém pegou um pouco mais, usou um pouco mais, sabe? Nada, nunca fizemos isso. Então, a gente temos as discussões, que são discussões, né, construções do nosso negócio. Eu penso de uma forma, meu irmão pode pensar diferente, a gente trabalha no debate do convencimento, que é natural do negócio, né?
Mas nós nunca tivemos incidentes de relacionamento que sequer questionasse o rompimento da nossa sociedade. E isso, meu irmão mais novo, Jonas, disse essa semana, mano, a gente é diferente, né? Porque tu vê, a gente tá aí trabalhando, tá, sabe? Há uma harmonia, então... É muito legal, né? E eu sempre falo que antes da sucessão vem a governança. Né? Que uma boa governança prepara a sucessão. Sim. Então, essa boa governança, às vezes, ela é empírica mesmo. Ela vem da família, da construção do perfil de sociedade. A gente atende já até a 5ª, 6ª geração. Então, a sociedade entre irmãos, né? Assim como o nome diz, irmão é forte, né? O laço entre irmãos é muito forte. Ela acaba sendo, muitas vezes, também uma sociedade mais fácil de governar. Claro, tem irmão que às vezes quer se matar, né? Sim. Tem irmão e irmão, né? Mas normalmente a sociedade entre irmãos, ela tem essa característica mais leve. Mas às vezes a gente vai falar sociedades entre bisnetos, né? E às vezes são 3 ou 4 ramos da família diferente. E aí isso vai tomando uma complexidade maior. E nem sempre a governança consegue transcender as gerações, né? E acho que esse que é o desafio da empresa familiar, fazer com que transcenda as gerações, da mesma forma lá que o fundador pensou, idealizou e criou na época, né? Mas sem dúvida alguma, assim, esse princípio familiar, essa coisa do correto, do certo, faz o negócio melhor, né? Então a gente percebe até, a gente fala muito hoje na gestão moderna, no 3º nível de gestão e governança, que é o ecossistema, né? Que é transformar o teu parceiro num aliado de negócio tão forte que todos trabalham unidos em prol do ecossistema, né? Que é lindo no discurso, né? Mas que na prática é muito desafiador, porque as pessoas cada vez estão menos comprometidas. Elas não se comprometem nem consigo mesma, muitas delas, ainda mais com um colega, com um parceiro, com outro. Então, acho que essa forma que vocês têm de governar, ela faz com que a sucessão seja mais clara. E sabe o que é mais legal nisso? Que pela experiência que a gente tem em gestão, quando isso transcende da tua geração para o teu filho, ele vai enxergar o pai dizendo que o trabalho é bom, o pai dizendo que a relação com o irmão é boa, o pai dizendo que legal, olha só, a gente nunca teve que discutir dinheiro aqui, porque o dinheiro não é o foco. O foco é o bem-estar, a família, o crescimento, né, o espiritual. E aí isso faz com que essa geração mais nova queira trabalhar com vocês. E a maioria dos que não tem sucessão é porque os filhos não têm interesse na empresa. Né? E eles não têm muitas vezes porque eles não conseguiram ter essa construção que antecede a sucessão, que é a governança, né? Então, sempre que a gente fala em sucessão, a gente olha para isso, né? O quanto governar do jeito certo, o quanto que é mais que administrar, né? Não é só fazer conta, né? É a gente conseguir liderar pessoas, processos e tal. Isso é muito bonito, né, Laurinha? A gente vê os clientes lindo, né? evoluindo nisso. É uma empresa familiar na essência, né? É isso aí. Porque ela carrega princípios de família, né? Isso aí. Que é a transparência, o carinho. Deixa eu te falar uma coisa que eu gravei até, porque é o que orienta a nossa família e o nosso negócio. O Laurias conhece, se vocês me permitir. Claro. Uma vez, Deus, nas andanças dele, diz o Antigo Testamento, de que o inimigo, né, Satanás, diz para Deus, Deus, tu fica aí falando, mas não existe sobre a face da terra ninguém que seja bom, que seja... Daí Deus disse, tem um cara, o nome dele é Jó. Eu vou ler para vocês, porque se chamou a atenção de Deus, essas características em Jó, com certeza para mim ele espera que eu tenha essa postura. Então olha só o que diz aqui, ó. É Jó 1:1. Havia um homem na terra cujo nome era Jó. Agora vem as características que Deus reconhece, com certeza que são características importantes em todos. Seja o cara cristão, seja todos, deve se orientar por esses princípios. Jó era íntegro, era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Perfeito. São 4 princípios que orientam a nossa vida hoje, em casa e no negócio. Em qualquer lugar. Então, quem me conhece na rua me conhece por esses princípios. Quem me conhece no interior, no íntimo da minha casa, vai ver que eu sou um cara que zelo por isso. Erro? Mas claro que eu erro. Eu erro mesmo, porque eu sou homem, né? A gente erra. Quando eu digo eu sou homem, sou um ser humano, né? Então, a gente erra. Mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer o erro, pedir desculpa para quem tem que botar o trem e seguir a vida, né?
Então, quem conhece o Carlinhos dentro da empresa, quem conhece o meu irmão vai conhecer esses valores. Quem visita o César na casa dele vai conhecer que esses valores são os valores. Quem conhece o meu pai, o Lauri conhece um pouco do Sim. pai. Quem conhece o meu pai, com 89 anos, vai ver que a vida dele é pautada por esses princípios. É um quadripé, né? Que nos orienta, né? Que é ter uma vida íntegra, é fugir do mal, é se orientar pela palavra de Deus, é ter uma vida justa, correta. São princípios que nos orientam. Eu acho muito difícil para alguém que se orienta a partir, monta qualquer coisa, a família dele em cima desses princípios, monta o negócio dele em cima desses princípios, estabelece uma relação entre pessoas. Eu quero ser amigo da Rosane, vou ser amigo da Rosane, vamos manter uma... Ela vai ver que esses princípios vão nos aproximar. Porque são princípios que tu também te orientam. Que não são os opostos que se atraem, né? É bem pelo contrário, né? A gente fica perto daquilo que nos complementa, mas aquilo que faz parte da essência, né? Então, as empresas hoje, esse conceito de ecossistema, ele tá tão forte porque a gente não faz mais negócio com a empresa. A gente faz com a pessoa que está à frente da empresa, né? Então, tu sabe que se aquela pessoa, ela é íntegra, a empresa tende a ser também. E assim os negócios vão se solidificando e virando gerações, e transcendendo as gerações, né? E não é mais sobre clientes, é sobre pessoas. Sobre relações. É sobre pessoas. Se tu olhar, Rosane, lá na minha, legal. Se tu chegar na minha empresa agora, tu vai ver certamente na oficina uns 10, 12 carros na pista. Já estive lá, já vi. E talvez tu não vai encontrar nenhum proprietário. Tu não vai encontrar nenhum proprietário. Nenhum. E ele chega no final do dia, quando pega o carro, se eu tive que fazer isso, mais isso. Ele crê e acredita que foi. E se ele pegar aquilo que foi feito e for lá, eu vou fazer uma auditoria, ele vai tirar e ele vai ver que foi aquilo ali. E ele tem certeza que aquilo que foi posto foi porque precisava ser posto. Eu não coloquei alguma coisa para vou tirar agora. Integridade. Então, integridade. Se eu não tivesse baseado a nossa história em cima desses pilares aqui, o meu cliente não sairia do lado do meu carro, sabe? Ele ficaria ali porque ele não iria acreditar. Querer esse certificado que estão fazendo o que ele pediu. Exato, né? Sabe? E esses são princípios que a gente vê cada vez mais forte. As empresas grandes, hoje eles têm construído, né, toda a sua história, têm construído a sua estratégia justamente dentro desses princípios, né? A gente vê cada vez mais forte isso, as empresas divulgando isso, né? Que é o que a Rosane falou, inclusive o ecossistema, né? Se eu não vou confiar no meu parceiro, como que eu vou trabalhar com ele, né? Então tem que existir essa relação de confiança, né? E isso é muito importante, né? Eu acho que vocês estão de parabéns nesse sentido, né? Porque é uma empresa exemplo, né? E a gente está no momento dos negócios em que o maior ativo não é o prédio. Não são nem as pessoas, o maior ativo é a confiança. Então já tem vários livros que falam sobre isso, até eu poderia ter trazido um outro agora aqui, mas tem vários livros que falam, né? Um deles é A Velocidade da Confiança, que fala justamente sobre isso, como é que eu alicerço um ecossistema, eu transformo as relações. Então, quem aí está com dificuldade, pessoal, em organizar a sua estrutura, está perdendo muito cliente, está desorganizado, um dos pontos a se trabalhar é a própria confiança, como o Carlinhos trouxe um exemplo aqui, né? E aí tem um outro aspecto legal que a gente até está com umas ideias, né, Lauri? De repente, agora nesse ano de 2025, a gente tende a colocar em prática que a gente não é uma empresa centrada em produto, né? A Roma hoje é centrada no propósito, né? E nós somos centrados em resolver a dor do nosso cliente. Esse é o nosso foco, a dor de gestão dele. Então, não tem como centrar um negócio desse só em tributos, ou só em finanças, ou só... Então, a gente precisa ajudar eles também a cuidar das pessoas. Dei só uma palhinha. E aí a questão da cultura, né, ela é fundamental, porque os rituais de cultura, a forma que a gente traz essa confiança para a equipe, tu deve ter várias coisas que tu faz há muitos anos lá e que são rituais já que a equipe espera, gosta, né, faz parte porque quer fazer parte, que fortalecem a confiança. Então, é muito difícil achar pessoas assim, e eu sempre falo que tem uma base, um corpo da equipe que vai girar. E tá tudo bem, porque as empresas que crescem, elas entendem que as pessoas estão na nossa jornada por um determinado tempo. Que uma empresa é viva, né? E as pessoas vão passando durante esse tempo.
mas sempre existe uma coluna central. Sempre existe aquelas pessoas que carregam e têm força para transformar a cultura da empresa, né? E isso que tu construiu, Carlinhos, de conseguir ficar com a chave do carro do cliente, né? Isso é uma cultura que mostra a integridade, né? E já é cultural. Teus clientes, quando chegarem lá, eles sabem que é assim. E tu não precisa estar lá para eles saberem que é assim. Teus colaboradores sabem, teus clientes sabem, provavelmente teus fornecedores sabem. E isso é o que molda a nossa empresa, que faz com que ela tenha uma personalidade própria, né? É como se ela fosse uma outra pessoa, né? E às vezes os donos, eles não são capazes de entender que eles bagunçam a própria cultura. Né? Que a gente, como dono, a gente é exemplo o tempo todo. E a gente que inspira quem tá lá, né? Então, eu vejo muita gente reclamando de mão de obra. Eu vejo muita gente que reclama que o funcionário não tem uma boa entrega, que o colaborador não está dedicado, mas eu não vejo nenhuma hora dessa pessoa treinando as pessoas. Né? E não tira nem 30 minutos para conversar com o funcionário, não tira uma hora para fazer um treinamento para a equipe, acha que eles vão aprender por osmose, não sei, né? Que eles vão acordar um belo dia e vão dizer, agora eu sou profissional. Então, acho que essa cultura forte que tu traz aí na tua empresa é muito bonito de ver. E por ser uma empresa de tantos anos, né, que isso vai construindo ao longo do tempo, e a cultura nada mais é que um pedacinho de cada pessoa que passa pela nossa empresa, né? Sabe que eu tenho alguns jovens que passaram pela nossa empresa. Nós temos um grupo que é da galera do Fleck, que são quem passou Nós é as Romanetes. Mas são, nós temos as Romanetes. Estão ali dentro os funcionários que eram funcionários. Viram fã depois, e parceiros, todos participam, temos um grupo de compartilhamentos, um acha uma foto, às vezes acha... Então, e se tu chamar todos, qualquer um deles, eles vão ensinar, eles vão falar que eles aprenderam, além de ser um bom profissional, aprenderam a ter valores. Entendeu? Princípios. Alguns estão no mesmo ramo. Ontem... Vou usar um exemplo de como a gente convive isso dia a dia. Veio na segunda-feira um cliente novo, eu não sabia quem que era, com uma caminhonete igual a tua. Que tava tudo louco, alarme, coisa arada, parecido não travava, fazia umas loucuragens. A minha, eu acho que ela tem personalidade própria, às vezes. Fazia uma loucuragem. Daí ele veio para mim e disse, ô seu Carlos, me recomendaram para mim falar contigo e tal, não sei o quê, mas... O que vai custar para fazer isso? Eu disse, velho, eu não sei qual é o teu problema, tu só está me dizendo os problemas, mas eu não sei o que está causando, eu tenho que entrar no teu carro, tenho que investigar. Não, mas eu não faço, assim eu não quero mais fazer serviço, porque o último eu não peguei, levei uma talagada, mas eu vou te confessar, eu tenho dificuldade de dizer o que é, porque eu não sei o que tu vai gastar, porque eu não sei qual é. Tu tá me dizendo que ele não tá fazendo, agora por que ele não tá fazendo, porque ele tá fazendo isso, eu não sei e tal. Daí marcamos ontem de manhã. Eu tinha exame de saúde, ontem de manhã eu não estava, fui em Porto Alegre fazer um exame no meu joelho, daí eu liguei pro mano, o cara vai vir aí, tu trata ele bem, e eu dei um orçamento que eu disse, se tu vai gastar tudo, talvez tenha que trocar todo o teu alarme, tem que trocar o interface, tu pode ter uma fechadura com problema, vai começar em R$700 a tua despesa, menos não vai ser. Legal. Eu de manhã preocupado, ontem em Porto Alegre, lá no hospital, lá, e enquanto não me atendia, mano, daí, ó, o cara vai chegar, tá, daqui a pouco o mano, já tá resolvido. Rápido. Rápido, que os problemas eram tantos que o cara narrava. Quando eu voltei, daí, mano, o que deu lá do cara? Eu pensei até que o Jonas não quisesse fazer o serviço e mandou o cara embora. Porque às vezes a gente precisa fazer porque tu vê que é tantos problemas, daí tu vai herdar um problema, não vale a pena às vezes. Daí ele chegou, não, mano, liberei o cara, nem cobrei nada dele. Era só interruptor de capô lá, não sei aonde, que estava desregulado. Só regulei para ele, fiz os testes, ficou feliz, ganhamos um cliente, foi embora. Não cobrou nada do cara, sabe? Isso aí. Então, eu poderia criar um factoide para ele, porque se eu fosse dizer, velho, tem que trocar isso, deixa o teu carro, pega no final do dia, talvez ele ia acreditar, né? E eu viesse com uma conta grande. Meu irmão mandou ele embora, só regulou uma coisinha, não cobrou nada, sabe? Então, tu cria um conceito diante do teu cliente, tu tem que cuidar. Uma coisa que para mim dói muito, hoje já não acontece mais porque as pessoas não pedem mais, mas acontecia... Era uma rotina que acontecia bastante, a gente nunca admitiu isso. Por exemplo, alguém que é um funcionário contratado responsável pela frota. E ele pega e vem na minha empresa, faz serviço e diz no final, do que a gente ganhar ali e tal, nós podíamos no final do mês, tu dá uma comissão para mim, nós não damos.
E eu já perdi empresas importantes de deixar de fazer serviço porque eu não dou, que a gente chama no dia a dia, né, do comércio, a gente não dá bola, não dá cortesia, não beneficia ninguém. Então, isso nos coloca numa condição diferente, porque quem é empresário e tem transportadora sabe que isso não vai acontecer com ele. O responsável da frota muito, dele, né? Não vai ganhar nenhuma vantagem se trouxer o serviço para a gente. Pena só que às vezes a gente perde por conta de um responsável de frota que não Perde é a conta por idôneo, isso. perde a conta por isso. Né? Hoje ele é o responsável, amanhã ele pode ser o empresário que não vai te contratar porque ele sabe como é que tu trabalha, né? Então, hoje tá é o tudo bem. contrário, né? Então, talvez um dia esse cara que me pede bola e não faz mais serviço comigo, um dia ele pode ser dono de uma transportadora e ele vai pensar, eu vou contratar aqueles caras que um dia porque os outros vão pagar bola pro meu, meu funcionário. A esperança. Então tá, a gente tá chegando nos finalmente. Eu acho que a Rosana tem uma pergunta bem importante para fazer agora. Eu tenho várias. tem que ser para os finalmente mesmo. Não, a gente tem como uma regra do programa, né? Quando chega nesse momento, a gente quer saber, né, o principal ponto de virada, né? O que de fato tu considera na tua vida pessoal ou profissional, uma coisa, brevemente, que tu entende que fez mudar. Ou a mentalidade como empresário, ou o rumo do negócio, né? Ou que tu chegou e deu aquele boom assim e se viu naquele momento ali como agora sim a coisa andou, né? Agora sim a roda girou, né? E não foi do Silvio Santos. Agora sim eu entendi, né? Então o ponto de virada para nós, todo empresário tem um momento, né, em que ele se conectou com algo que foi fundamental para o negócio andar, né? E como a gente está no Brasil, em todo esse cenário e contexto que a gente falou, a gente tem muitos momentos de dor, eu digo, né? Mas tem um momento que a gente acorda, né? Que a gente desperta. Se tu fosse eleger esse momento ali, qual foi para ti, de fato, o teu ponto de virada? O que eu vou falar para vocês? Na realidade, a gente nunca teve no nosso negócio, nós nunca trabalhamos ondas, tô bem, tô mal, tô rico, tô pobre, tô ruim, quebrei, vou começar. Então, às vezes a gente flutua muito no nosso negócio e descobre aonde está a razão disso e tira para fora e traz à tona aquelas que são as qualidades e daí teu negócio. Nós nunca tivemos isso, sabe? Então eu não tenho assim para dizer para vocês, o ponto. Uma coisa que para nós foi fundamental é a troca de espaço físico. Para nós isso foi fundamental. Perfeito. Porque quando a gente estava onde a gente começou, como eu disse para vocês, eu conseguia botar um bico de um caminhão para dentro, mas não podia botar uma carreta para dentro. Então, em dias de chuva, a gente não podia fazer sinalização de caminhão, sabe? Esse tipo de coisa. Então, quando a gente entendeu que a gente precisava trocar de local, de espaço físico, e a gente decidiu que a gente ia comprar alguma coisa, com muito custo, vou dizer assim para vocês, olha, não foi fácil ficar ao longo de 10 anos pagando e não vendo, porque as pessoas acreditavam na gente, então vendia o seu Hernani da Pantes vendeu o terreno e ele aceitou, a gente ficava pagando todo mês para ele. Daqui a pouco eu dizia, tem mais um terreno que sobrou do ladinho, querem comprar? A gente comprava. Então a gente foi fazendo isso ao longo do tempo. Pagar um pré-moldado para um cara que eu nem conhecia em Sapucaia, mas o meu cliente disse, pode ir lá, paga, parcela com ele vários anos, que se ele não te instalar, a confiança, eu te... Então a gente pagou a Grepol lá durante 4, 5 anos, lá os pré-moldados, até que a gente criou condição, pagamos tudo, agora a gente pode fazer. Então, quando a gente construiu ali, temos 600 metros de área coberta. Um caminhão pode entrar na frente, sair nos fundos, entrar pelos fundos, sair na frente, posso botar vários caminhões. Então, isso, na realidade, foi um divisor de águas, porque na região toda da Grande Porto Alegre nós não temos nenhuma autoelétrica que tem uma estrutura física capaz de fazer o que a gente faz. A operação que a gente faz ali em autoelétrica é só feita por nós em toda a região, né? Então esse talvez seja assim um diferencial maior. Agora eu não posso abrir mão de falar dos princípios que nos orientam. Sim. Eu e meu irmão, o Jonas mais novo, o meu irmão César também, mas a gente
passou a entender e ter uma compreensão maior de que o que a gente tem não é nosso. Nós zelamos por algo que Deus deu para nós. E a gente precisa cuidar. Eu preciso cuidar daquilo ali, porque dali eu sustento a minha família e sustento mais. São 8 famílias. Entendeu? Então, meu funcionário, ele trabalha, mas no final do mês ele sabe, eu posso estar passando uma dificuldade, eu posso sair de casa, da oficina sem dinheiro, mas o meu funcionário não sabe. Então, Deus pensou que a gente podia ter condições de zelar pelo nosso negócio. Então, eu creio que aquilo ali não é meu, Deus nos deu para a gente zelar, cuidar daquilo ali, porque com certeza existem pessoas que dependem do nosso negócio para sustentar. Então, eu entendo que eu e minha família nós somos os mordomos de um negócio. E por isso eu me esforço em cuidar ao máximo disso, porque não é meu, né? É um presente que Deus nos deu. Então eu preciso zelar por aquilo ali realmente com a menina dos olhos. Né? Quanta força, hein? Que lindo. Não posso... Eu preciso zelar por isso. Então, um divisor de águas é a nossa troca de estrutura e outra é uma compreensão diferente que eu não tinha quando eu comecei meu negócio. Né? A maturidade, a vida, a experiência, as coisas foram me ensinando isso. Então, hoje eu tenho essa compreensão que isso tudo é um presente de Deus, porque a enchente é prova disso. A enchente é prova disso. Se a gente acha que tem... Velho, veio água e entrou 3 metros na minha empresa. 3 metros na minha empresa. Devastou a parte de baixo. Devastou, assim, destruiu mesmo, porque eu não acreditava. E talvez alguém que não tivesse aqueles equilíbrios que eu falei, né? Físico, emocional, espiritual, jogasse, pegasse uma corda, se enforcar. A gente, se Deus nos guardou até aqui, nos fortaleceu para a gente ter o que temos, Ele também vai nos cuidar, vai nos orientar, vai nos capacitar. Então hoje, depois da enchente, eu vou dizer para vocês, eu fiquei 30 dias com água no nosso prédio, quase 30 dias fazendo limpeza. Então, maio, final de maio, início de julho, comecei a trabalhar em julho. Nem um mês... Desculpa. Tranquilo. Nem um mês depois da enchente, a gente faturou menos do que antes da enchente. Depois da enchente, eu sempre faturei mais do que os períodos anteriores da enchente. Que coisa linda. Daí tu vai dizer, não é porque eu sou só um profissional dedicado, porque a gente tem respeito por nosso cliente. É Deus, né? Porque nosso cliente acredita em nós, mas porque ele sabe da forma como a gente está zelando pelo negócio dele. É tão bonito ouvir isso e ver esses princípios tão fortes, né? E acho que essa tua fala aí fecha isso de maneira tão linda e tão especial. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada por, assim, abrir pra gente isso e falar com tanta emoção, né? Uhum. E eu sou apaixonada por empresas, acho que todo mundo que tá ligado na Roma sabe, eu falava aqui que negócios é sobre família e sobre pessoas, né? Uhum. E como pessoa, de pessoa para pessoa, eu te digo, assim, que a gente tenha mais empresas assim, né? Que tenham resiliência, força, fé, coragem, né? Porque empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. E eu acho que se Deus faz isso com a gente, se Ele coloca na nossa mão uma missão, é porque a gente é capaz de honrar ela, né? Eu tenho essa certeza também. E conosco, né, Lauri? Não é sobre nós esse episódio, mas a gente vai fazer o nosso. E a gente tem muitos pontos, assim, Sim. onde Deus mostrou pra gente que o caminho era o correto, né? E é sobre bem, né? É sobre fazer o bem, né? E a gente atende muitas empresas, já passaram em torno de 1000 empresas por nós. E a gente percebe que quem não tem princípios, quem não tem valores, quem não está orientado para o bem, pode até ganhar dinheiro, né? Pode até ganhar, mas não se constrói assim, não consegue transbordar o tanto quanto tu transbordou hoje. Então, obrigada, viu? Muito obrigada e parabéns. Eu queria dizer assim, Carlinhos, que
cada vez que eu converso contigo, eu me surpreendo, né? Eu acho que tu traz uma energia boa, uma energia positiva. Eu acho que aqui hoje completou, Ainda né? bem que ele não tinha nenhum ponto de virada para falar, né? Não, Imagina só pra se constar tivesse, aqui, né? Eu já tava preocupada Mas, que ia ter que mudar o nome do programa. Mas é muito importante a gente poder escutar isso. Eu acho que essa vivência que tu tem, né? Esses princípios, né? A tua preocupação com o bem-estar do teu funcionário, com o bem-estar do teu cliente, com teus parceiros, né? Eu acho que isso é algo, assim, fundamental, né? Eu acho que isso só valoriza ainda mais, né? Quem tu é como pessoa, né? Eu acho que já foi vereador, né? A gente sabe que tu teve uma atuação bem legal, né? Então, isso tudo são princípios que tu carrega, né? E que fazem parte da tua vida, né? E que realmente nos trazem um espelho, né? Um espelho onde a gente pode olhar e dizer assim, não, esse cara vale a pena. Na realidade, assim, ó, como eu disse para vocês, né, a gente é grato a Deus, mas também somos gratos porque Ele nos colocou, meu pai e minha mãe é uma referência para nós, né, um homem que veio da colônia, um homem simples. Meu pai, eu acho que estudou até a 3ª, 4ª série, né, então, para quem conhece ele, né, a minha mãe é uma mulher de um coração, assim, ó, generoso, solidário. Ela trabalha, ela é voluntária. Minha mãe foi costureira a vida inteira, né? Ralou na costura para poder sustentar a casa, porque meu pai era coqueador de saco do Cereais Unidas, né? Então ganhava o que hoje ganharia R$2.000, meu pai, né? Então nós éramos 4 irmãos, né? Então não era fácil a vida. E meu pai foi ali, né? Então tudo isso que a gente tem, por isso é importante a gente orientar o meu filho hoje. Meu filho vê eu fazendo as coisas, meu filho sabe que eu faço, meu filho vê eu orar, entendeu? Eu não saio da minha casa sem orar todos os dias, ter o meu tempo com Deus. Posso abrir Claro. Que pode. Sirva isso de referência, talvez. Eu começo a trabalhar às 7h30. Mas eu levanto o quê? 5 horas da manhã. Hoje eu levantei 4h30 da manhã. Mas a minha rotina é levantar 5h20. Eu das 5h20 até 6h10, pontualmente, eu tenho um momento de oração, só de oração, de intimidade com Deus. Às 6h10 eu vou na cozinha, faço o meu chimarrão e eu vou ler a Bíblia, vou ler livros. Eu leio muito, eu e minha esposa nós lemos muito. Até 6h20, 6h20 toca o despertador, eu saio. Mas eu não saio da minha casa sem orar pela minha família, por meus irmãos e por todos os meus funcionários. Não saio de casa, não saio. Oro pelo meu funcionário, dou o nome dele, peço a proteção de Deus, oro pela esposa dele, oro pelo filho. É uma prática diária minha. E daí eu chego a 1000 no trabalho, sabe? Porque eu já tô a 380, né? Mas são práticas... Bem elétrico, desculpa a jogadinha. Elétrico, bem elétrico. Na elétrica. A gente brinca 24 volts, né? Que é a carga que trabalha um caminhão, né? Exato. Então, são coisas que eu faço. Então, eu faço, e o meu filho, a minha filha, a Maria Clara, que a gente adotou, eles enxergam que eu faço isso. Eles sabem que eu faço isso. E eu espero que deixar alguma coisa para eles não importa. Eles têm princípio, eles vão conquistar tudo. Então eu não tenho preocupação de deixar nada para meus filhos. Vão ganhar alguma coisa, vai somar, mas não, essa não é a minha preocupação. Eu preciso deixar um legado de princípios para eles. O meu filho precisa saber, e ele sabe. Porque lá em casa a gente brinca, filho, diz a verdade. Eu brinco com ele, meu filho, o que não entra na nossa casa? Ah, pai, não entra, mentira, pai. Mas eu tô falando a verdade, eu não tô mentindo, entendeu? Então tu semeia no coração dele. Eu espero que o meu filho não seja como eu. Eu espero que o meu filho seja muito melhor que eu. Que ele superpotencialize aquilo que ele está sendo, que ele está aprendendo da minha esposa, que ele vê em mim, assim como a Maria, né, que é essa menina que a gente adotou, a minha filha mais velha, e todos, né. Então, esse é o legado que a gente deixa. A nossa vida é tão curta, né? Que tão lindo. Curta, a gente é como uma flor, né, que ela vem, passa e acabou logo em seguida, ela murcha e perde toda a sua beleza, sua formosura. Mas o legado que a gente deixa é isso que vai orientar nossos filhos. Então, se
eu não vou deixar, tá? Mas se eu deixasse um baita de um patrimônio e eu não ensinasse valores, princípios para os meus filhos, eu não estaria frio no caixão, eles já teriam detonado tudo. Tu entende? Teriam detonado tudo. Então, o que eles vão levar são os valores. O meu exemplo de casa, o exemplo da minha esposa, o exemplo do meu irmão, do meu pai, porque hoje a minha referência é o meu pai, a minha referência é minha mãe, né? Sim. Então, eu aprendi, então, não caiu do céu, alguém me ensinou, então, veja o valor que a gente tem diante daqueles que estão próximos da gente, os nossos filhos, nossos funcionários. Meus funcionários sabem da forma, porque eles sabem, que eles vêem no dia a dia, entendeu? Porque uma coisa é vir aqui falar bonito pra vocês, fazemos isso, daí tu vai lá e liga um funcionário, não, tá louco, Carlinhos, não, isso é só, não é. A gente vive isso, a gente precisa viver, porque daí a gente pode, a sociedade ainda dá esperança, dá para fazer alguma coisa por ela, mas a gente precisa começar, né? Tem que fazer a nossa parte, né? E a gente já falou demais, né? Nunca é demais. Obrigada, viu, pela tua fala, pelo teu depoimento. Obrigada, Lauri. Né? O Lauri vai encerrar aí com um outro papo, mas eu quero dizer pro pessoal que tá aqui ouvindo a minha breve fala, eu quero te perguntar, Carlinhos, aonde é que o pessoal te encontra? Essa é a minha próxima pergunta, né? O pessoal que quer trocar uma ideia contigo, que se inspirou aqui, né? Qual é o melhor jeito de conhecer a tua empresa, de falar contigo? Na realidade, eu tenho mais uma imobiliária, então eu tenho uma imobiliária, uma pequena imobiliária na Charlau, e nós temos a Autoelétrica Fleck, né? Ambas lá na Roma, né? E então pode me encontrar pelo Instagram, Carlinhos Fleck. Eu tenho 2, né? Um pouco mais pessoal, o outro da imobiliária, Carlinhos Fleck. Ou se não, posso dar meu telefone, se alguém quiser, que é o WhatsApp, 984-665522. Em qualquer um desses canais pode estar aí. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que acompanharam até aqui, né? Antes da gente fazer o fecho final, que vocês podem acessar aí o Carlinhos, bater um papo, né? Conhecer um pouco mais. E da minha fala, eu quero te agradecer aqui por toda essa conversa, por tantas inspirações, né? Acho que se tocou aqui, deve ter tocado lá também. Obrigada, viu? Lauri, contigo? Então, tá. Eu acho que a gente fica muito feliz com o teu depoimento aqui, com a tua emoção que tu colocou aqui, com a tua realidade, né? E como um presente, assim, a gente escolheu um livro, né? Eu escolhi um livro ali especial, que é Davi e Golias. Né? Não sei se tu já leu, de Davi e Golias, né? Escrito pelo Malcolm Gladwell. Não sei se eu letrar bem, mas ele é autor desse livro, ele escreveu outros livros também, que são referências. Ele é um livro que fala de alguém improvável, né? Que vence uma luta improvável, né? Então, Davi é aquele cara pequeno que vence um gigante, né? E assim é a nossa vida no dia a dia, né? Eu vejo que a tua história mostra isso, né? Então, que é o Carlinhos e sua família vencendo uma luta. Claro que com todos os princípios, como Davi também tinha seus princípios, né? Então, ele inclusive era zombado, né, na luta, mas ele foi lá e fez o que ninguém esperava, né? Então, para nós, isso é um presente para ti, de agradecimento também pela tua presença aqui, né? Que possa aproveitar essa leitura aí e completar mais ainda a tua jornada aí. E tu vai cair em boas mãos, porque eu gosto de ler, viu? Eu gosto quando mesmo. Falou que gosta de ler, eu pensei, é o presente certo. Tu acertou o melhor presente. Eu e minha esposa, a Ju, também gosta de ler muito, muito, muito. Ela montou agora um materialzinho no Instagram dela, em que ela dá sugestões de livros. Olha que legal. Então vou seguir claro, ela. Que eu tenho problema de tempo, né? Mas em média eu leio 1 ou 2 livros por mês, todos os meses, né? Mas a minha leitura Quando sobrasse tempo, quantos iam ser daí? Se sobrasse tempo, ia ser uns 10, 12. Exato. Então, eu fico muito agradecido. Vai ser, porque essa história é linda, né? É o improvável. Então tá, eu quero agradecer então, Carlinhos. Obrigado também, Rosane, por estar aí junto com a gente e convidar a todos aí que
que possam estar curtindo o nosso material aí, e a gente em breve vai estar trazendo mais empresários aí, como o Carlinhos aí, empresários de sucesso, para estar compartilhando a experiência com todos. Obrigada, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais.